Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês todos estejam muito bem. Espero que tenham tido um fim de semana muito legal, muito tranquilo aí, né? Segundou e a gente vai começar então mais uma semana de muito aprendizado, muita coisa legal tá por vir aí, ok? Essas próximas 2 aulas a gente vai resolver exercício. E aí, eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito dessa resolução de exercício. Por quê? Quando a gente resolve exercício, pode se parecer que é uma aula meio chata, a gente não está aprendendo nada. Mas pelo contrário, por quê? A gente tem que ter em mente que quando a gente resolve exercícios, a gente está fixando o nosso conteúdo. Por quê? Para dar uma aula de teoria e 2 de exercício. Geralmente é assim, né? Quando é para dar a teoria, a gente pega o conteúdo. Quando a gente pega o conteúdo, a gente precisa internalizar esse conteúdo, a gente precisa pôr ele na prática para entender. Então, é assim que funciona. A gente precisa ter nosso exercício resolvido, ter a teoria dada. Aí, depois da teoria dada, vocês precisam estudar a teoria dada. Vamos supor, teve aula sexta-feira sobre classificação dos adjetivos. Então, eu dei a teoria. Vocês necessariamente deveriam ter estudado, igual eu falei, para ir lá e ler os conceituandos que estavam na apostila sobre a classificação dos adjetivos. Vocês deveriam ter ido lá, lido os conceituandos. E isso seria como se vocês tivessem feito um resumo da minha aula, ok? Então, primeiro a teoria, depois basicamente um resumo, e depois os exercícios. Assim, a gente consegue estudar. Assim, é um método que eu, por exemplo, quando estou estudando alguma coisa, faço. Eu leio a teoria, faço um resumo sobre a teoria e depois eu faço exercício. Porque o exercício ele é muito importante para que a gente possa fixar esse conteúdo dentro da gente. Então, é por isso que a Pro resolve tantos os exercícios da apostila, porque os exercícios das apostilas são muito importantes, né? Então, a gente sempre... Agora, eu tô com a minha apostila, fui no colégio buscar, e aí eu decidi também que as aulas de exercício, elas vão ser assim. A Pro vai gravar aqui da casa dela mesmo, com os slides dos exercícios, né? Porque daí fica mais fácil a gente visualizar os exercícios da apostila, copia tudo e põe aí da apostila, e fica mais fácil da gente conversar sobre esses exercícios por slide. Mas aí a Pro tá com um plano de quando for a aula de teoria, por exemplo, sexta-feira a gente vai ter aula de teoria. A gente vai começar uma nova teoria, uma nova linha dos adjetivos. Por exemplo, a gente já viu o que é adjetivo, a gente já viu locução adjetiva, classificação dos adjetivos. Sexta-feira a gente vai ver a flexão dos adjetivos. Então, a Pro pensou em pegar essas flexões dos adjetivos e gravar lá na escola, tá? Usando o quadro, fazendo uma aula um pouco diferente, porque até a Pro tá um pouco cansada dessa aula aí de slide, tá? É uma forma que eu achei de fazer uma aula com uma qualidade melhor, mas já está um pouco enjoativo, né? Essa aula de slide. Por que não grava no seu quadro, Pro? Porque muita gente reclama que faz reflexo da luz. E eu coloquei o meu quadro onde eu podia colocar, que era lá no meu quarto, não tem outro lugar da casa que eu pudesse pôr. E lá, o único lugar que acabei o quadro dá o reflexo da luz do quarto, né? Aí a Pro tá bolando um jeito. A Pro pensou em pôr aqui fora, na casa dela, aqui perto do jardim. Mas aí
é muito barulho, sabe? É muito difícil de gravar fora de casa. Aí a Pro decidiu, então, que ela vai lá na escola, pelo menos uma vez por semana aí, gravar as teorias, as aulas, para elas serem um pouco mais dinâmicas e vocês ficarem mais ligados aí na aula. Porque às vezes a gente começa a fazer muito do mesmo, a gente vai perdendo um pouco o interesse. Não é o caso de vocês, porque a gente percebe que vocês, né, sempre muito interessados, sempre bastante atentos, mas para fazer uma coisinha diferente para vocês e ser legal também, né? Porque estudar tem que ser legal. E aí a gente vai fazendo, então, nas próximas semanas desse jeito, para a gente ver como é que para ver se adapta. Talvez eu possa até ir lá na escola, fazer uma aula ao vivo lá na escola com vocês, para vocês matarem um pouco da saudade da escola, né? Eu vejo aí nos status do WhatsApp de vocês que vocês estão com saudade. Então, pode ser uma coisa mais legal, uma coisa mais bacana para vocês, ok? Estão vendo? Ó, o cachorro não para de latir. E aí eu quero pegar o cachorro e falar assim, por favor, filhinha. Não lata. Mas ela tá latindo. Mas perdão aí pelo barulhinho. Eu acho que agora ela parou. E se ela continuar, a gente dá um jeitinho aí de fazer ela parar, ok? Pessoal, então ficou para casa atividade 1 e 2 da apostila, né? Tava na página 11. Era só essa página de tarefa, 1 e 2. Só que, para fazer, para a questão da classificação dos adjetivos, nós temos mais atividades, que são na página 12, 13, 14 e 15, né? Aí a página 12, 13, 14, nós vamos fazer amanhã. E a 15, a gente vai conversar na aula de amanhã também sobre ela, que é a atividade 9, tá? Vou orientar vocês sobre a atividade 9. Aí hoje, então, vou corrigir a 1 e a 2 que vocês fizeram de tarefa e eu vou começar a fazer algumas dessas atividades. Vamos ver o que vai dar tempo aí para a gente fazer atividade juntos. O restante que não der tempo hoje, a gente deixa para a tarefa de amanhã, para a correção de amanhã, tá? Então, hoje e amanhã, correção dos exercícios da classificação dos adjetivos, ok? Então, vamos nessa. Então, pessoal, abram aí a apostila, vou compartilhar a tela aqui para lá no slide. Vamos aumentar um pouquinho aqui o tamanho da Pro, porque é muito pequenininho, ninguém nem me vê. Isso. Aí, então, era o exercício 1 da página 11. Antes do exercício, falava assim: assim como os substantivos, os adjetivos também apresentam alguns tipos diferentes. Você e os colegas vão conversar, responder as questões e descobrir essas classificações. Aqui era para a gente fazer em sala de aula, até a questão 9, ela é mais dinâmica para a gente fazer junto com os colegas. Mas, né, na atual situação, a gente não vai conseguir. E, então, se vocês quiserem ir conversando com os colegas, a gente pode bolar um jeito aí de fazer essa questão 9 num grupinho de WhatsApp que eu posso criar com os amigos para vocês fazerem juntos, alguma coisa assim, a gente pode bolar, beleza? Então, vamos lá. Aí, depois de a gente ler esse pedacinho, vinha já a questão 1, que falava assim: tem os adjetivos e os substantivos aos quais se relacionam, observados nas peças do guarda-roupa, e responda aos itens. As peças do guarda-roupa, no caso, era aqui da questão 2. Lembra que a gente escolheu qual peça a gente queria? Era desse guarda-roupa que ela tá falando, tá? A apostila no caso. Então, falava aí, tênis amarelo, sapatilha cor-de-rosa, bermuda curta, bermuda longa e camisa longa. Depois disso, vinha a questão A. Quais são os adjetivos apresentados no quadro anterior? E B. Qual desses objetivos é composto por mais de um elemento? Então, quais eram os adjetivos apresentados? Aí, tênis amarelo, sapatilha cor-de-rosa, bermuda curta, bermuda longa e camisa longa. Quais eram os adjetivos? A gente sabe que tênis, sapatilha, bermuda, camisa, bermuda, de novo, são substantivos.
E o restante dessas palavras, né, tipo amarelo, longo, larga, curta, cor-de-rosa, estão classificando, qualificando os nossos substantivos. Então, esses seriam os nossos adjetivos, ok? Então, eu coloquei aí como resposta da A, amarelo, cor-de-rosa, curta, longa e larga, ok? Porque são as palavras que estão dando qualidade, qualificando, então, nossos substantivos, beleza? Aí a B, então, falava. Qual desses adjetivos é composto por mais de um elemento? Então, aí entra os nossos adjetivos compostos. E aí? Aí aqui, rapidinho, para a gente retomar, então, amarelo, curto, longo e larga, são adjetivos simples, que é aquele formado... Perdão. Perdão. Adjetivo simples é aquele formado por um único elemento na composição da palavra. Então, quando a gente tem amarelo, curto, longo e larga, nós temos adjetivo simples, como diz lá no conceituando. Copiou o conceituando e colou aí para vocês. E aí a B falava sobre o que tem mais de um elemento. E a única palavra lá que tem mais de um elemento é o cor de rosa. Por quê? Nós temos 3 palavras. Cor de rosa. 3 palavras, ok? E aí o adjetivo cor-de-rosa, ele é um adjetivo composto, porque é aquilo que a Pro explicou na aula passada. Os adjetivos compostos, eles são formados por por 2 ou mais elementos na composição da sua palavra. Para ter aí uma única coisa, um único fim, por exemplo, cor-de-rosa está falando do que é rosa, por exemplo. Ah, não tem nada rosa, não mostrar para vocês. Tipo, o rosa, eu poderia só falar, é rosa. Mas aí poderia me confundir com uma flor, alguma coisa, então eu especifico que é cor de rosa. E aí eu tenho mais de uma palavra, mais de um elemento para falar uma palavra só. Cor de rosa é uma coisa só, mas tem 3 elementos. Ok? Adjetivo composto. Ok? Aí vem a questão 2. Aí a questão 2 já fala assim. Agora observe os seguintes adjetivos, também observados no guarda-roupa. Azul, listrado, camuflado, florido, quadriculado, preto e amarelo. Nós temos essas palavrinhas aí, ok? Para responder a A, B e C. E a A fala assim, qual desses adjetivos não são derivados de outras palavras? Percebam que existem várias palavras aí nessas questões A, B e C que estão grifadas. Por quê? Para a gente dar mais atenção para elas. Então, quais desses adjetivos não são derivados de outras palavras? B. Quais desses adjetivos são derivados de outras palavras? E C. De quais palavras são derivados os adjetivos da resposta do item B? Ou seja, a gente vai precisar perceber o item B para poder responder o item C, beleza? Então, quais desses adjetivos não são derivados de outras palavras? E aí? Azul, preto, amarelo. Beleza? Os adjetivos azul, preto e amarelo não são derivados de outras palavras. São os adjetivos primitivos, porque não tem o que vem antes de azul, mas eu posso ter o que vem depois de azul. Posso ter azul marinho, azul escuro, azul claro, azul petróleo, azul, infinitos azuis aí, a galera tem infinitos tipos de tons de azuis. Então, poderia ser um derivado aí do azul. Só que o azul seria o inicial, tá? Então, ó, adjetivos primitivos são derivados não são derivados de nenhuma palavra da língua. Eles são o primeiro, é igualzinho o substantivo. Quando a gente tem substantivo primitivo, a gente tem o primeiro, a origem da palavra. Lembra que eu dei o exemplo? Carro, caminhão, carreta, caminhoneta, tudo deriva do carro, né? Então, primeiro, eu preciso de uma palavra base, uma palavra primitiva para poder me dar palavras derivadas. Então, se a gente sabe que azul, preto e amarelo não são derivadas, elas são primitivas, né?
aí a gente consegue responder a B, que pergunta: quais desses adjetivos são derivados de outras palavras? Se a gente tirou o amarelo, o preto e o azul, ficou o listrado, camuflado e florido quadriculado, que são palavras que precisaram de outras para surgirem, né? Por exemplo, o listrado surgiu de listras, o camuflado de camuflar, né? De outras palavras, e o florido de flor e o quadriculado de quadrado, ok? Então, a resposta da B ficou listrado, camuflado, florido e quadriculado, beleza? E aí, a gente tem, os adjetivos derivados, que são aqueles que derivam de outra palavra da língua, igual a Pro acabou de explicar. Então, a gente precisa de um adjetivo primitivo para conseguirmos ter um adjetivo derivado. Por exemplo, o florido vem de flor. Flor é um adjetivo primitivo, mas o florido é um adjetivo derivado de flor. O quadriculado, qual é o primitivo de quadriculado? É o quadrado. E aí, a partir do adjetivo quadrado, não sei, vamos fingir. Essa apostila é quadrada. Tá. E se ela tivesse vários risquinhos de assim e de assim, na horizontal e na vertical? Ela é uma apostila quadriculada. Ela surge, então, do quadrado, né? Aí, na C, falava assim: de quais palavras são derivados os adjetivos da resposta da B? Então, a gente quer saber o primitivo de listrado, camuflado, florido e quadriculado. Então, é de listra, camuflar, flor e quadrado. Essa é a resposta da C, da 2. Ok? Aí, pessoal, virando a página, a gente começa, então, tem atividades também sobre a classificação dos adjetivos. Essas não ficaram para casa, mas vão ficar hoje. Mas vamos começar a fazer a 1. Eu vou ver se dá tempo de fazer a 2, mas eu acredito que a 2 vai ser mais legal vocês fazerem sozinhos, porque é um caça-palavras. Eu amo fazer caça-palavras. Então, vamos fazer a 1 hoje juntos, e aí fica a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 e a 8 para casa. E a 9 eu vou explicar na próxima aula o que vai ser feito, ok? Então, vamos lá. Vamos resolver, então, a questão 1. Vamos só perceber aqui uma coisinha que a Pro deixou um adendo. É importante ressaltar que um mesmo adjetivo pode ter mais de uma classificação, como o adjetivo azul, que, ao mesmo tempo que é um adjetivo simples, também é um adjetivo primitivo. É o mesmo esquema dos adjetivos, dos substantivos. O substantivo simples pode ser comum e pode ser simples, comum e próprio. Sim, composto, derivado e primitivo, comum. Vocês entenderam, né? Tem que relembrar aí as coisas que a Pro às vezes esquece. Mas, enfim, é isso aí. É a mesma regrinha do substantivo, tá? O mesmo que é simples pode ser comum e aqui também. O mesmo que é simples pode ser primitivo. No substantivo, ele pode ser simples, comum e primitivo. Aqui ele só pode ser simples e primitivo porque a gente não tem comum. O substantivo, nós temos 9 tipos. Os adjetivos, nós temos simples e comum, primitivo, derivado e o pátrio, né? Que a gente viu na última aula. Então, os adjetivos têm menor classificação do que os substantivos, ok? Então, vamos lá começar, então, a questão 1 da página 12. Essa vocês ainda não fizeram, então prestem atenção e já vão anotando a resposta aí. Hoje a Pro vai dar a resposta da 1, tá? Mas vamos fazer juntos. Leia a tirinha e responda aos itens. Aí vamos ler a tirinha. Zezo: filho, não acredito que você vai dormir sem tomar banho. Um dos maiores desafios do século XXI será a falta de água. Mamãe não tem nenhuma consciência ecológica. E aí, né? Tipo, qual que é a graça dessa tirinha? O que está acontecendo nessa tirinha? O que a gente percebe? Vamos lá. A. Descreva o que você vê na tirinha. B. O que pode provocar humor? C.
No terceiro quadrinho, quais substantivos são usados? D. Qual adjetivo amplia o sentido de consciência? E. Classifique como simples ou composto o adjetivo da resposta ao item D. F. O adjetivo da resposta ao item D é derivado. De qual palavra esse adjetivo se deriva? Então, vamos lá. Opa, travadinho aqui, pessoal. Não sei o que aconteceu. Mas acho que destravou, né? Vamos lá. Então, vamos responder da A até a F juntos e o restante para cá. A. Descreva o que você vê na tirinha. Essa é uma resposta pessoal, né? Então, a gente olha a tirinha aqui, a gente percebe um pai, um adolescente dormindo, um adolescente aí argumentando com o pai e, no caso, a mãe dele tomando banho. Aí eu coloquei como resposta pessoal, vocês podem ver e analisar a tirinha e escrever o que vocês acharem que está acontecendo. A minha resposta seria: um adolescente deitado na cama para dormir. A mãe entra no quarto e pergunta se ele vai dormir sem tomar banho. Ele argumenta sobre a falta da água no mundo. No banho, reclama da falta de consciência ecológica da mãe. Então é isso que eu observei, tá? A mãe pede para ele tomar banho. Ele fala que não, mas mesmo assim ele vai e reclamando, falando: olha, não tem consciência alguma ecológica. É isso aí. Espera aí que esses cachorros vão atrapalhar a aula de vocês. Espera aí. Pronto, acho que deu uma acalmada aí. Enfim, essa era a resposta que a Pro acha coerente para pôr na questão A, tá? Mas vocês podem responder o que vocês acharem aí de interessante na tirinha, o que vocês acharem que é notável aí da resposta do que vocês analisaram. Questão B fala: o que pode provocar humor? O que provoca humor, então, nisso daí? É o menino dizer para a mãe, eu dizer que ela não tem consciência nenhuma ecológica, né? Como argumento para defender o desejo dele de não tomar banho. Ele não quer tomar banho antes de dormir, mas ele dá a desculpa de que é porque ele pensa no meio ambiente. Ah, claro, pensa muito no meio ambiente. Claro que é por isso, né? A gente vai acreditar sim. Então, esse é o humor na nossa tirinha. C. No terceiro quadrinho, quais substantivos são usados? Então, a gente vê que são usados uma mãe e consciência, né? Porque esses são substantivos lá da tirinha. D. Qual adjetivo amplia o sentido de consciência? Vamos voltar aqui, então. Mamãe não tem nenhuma consciência ecológica. Qual é o adjetivo nisso aqui? Nenhuma, ecológica, e aí? O adjetivo ecológica, né? Por quê? É nenhuma consciência? É o nenhuma que está caracterizando consciência? Não. E está dando característica e está dando qualidade, está qualificando a minha consciência, é o ecológica. Não é qualquer consciência que a mamãe tem. É uma consciência ecológica que ela não possui. Então, o ecológica é a minha resposta da D. Aí na E, fala assim: classifique como simples ou composto o adjetivo da resposta ao item B. Então, o ecológica, que é a resposta do item D, ele é simples ou composto? Ele é simples, né? Por quê? Porque ele é composto de apenas um elemento na palavra. Ecológica tem só um elemento para falar da ecológica e boa. E o F? O adjetivo da resposta D é derivado. De qual palavra esse adjetivo se deriva? A resposta D e E é ecológica, né? É o adjetivo ecológica. E aí? Do que ele se deriva? Qual é o primitivo de ecológica? É ecologia, certo? Então, ele se deriva do substantivo ecologia, beleza? Percebam que aqui ele fala sobre o substantivo ecologia por uma razão de ecologia é substantivo, ecológica é adjetivo. Então, a gente às vezes pode transformar um substantivo em adjetivo. Quando a gente pega esse substantivo e torna ele em adjetivo, a gente consegue estar aplicando ele em diferente situação, ok?
Então, daí que a prova vai ficar grande aqui. Então, aí a gente percebe que a gente pode pegar um substantivo, é como a explicação do cor-de-rosa. Quando o cor-de-rosa vem na frente de bermuda, ele está sendo adjetivo para qualificar, né, e classificar o tipo da bermuda. Agora, quando vem cor-de-rosa é minha cor favorita, ele vem como substantivo, porque ele não está dando qualidade e nem classificando nada. Mas quando eu tenho um substantivo e depois outro, eu pego, então, um adjetivo, que está dando qualidade e qualificando esse meu substantivo anterior, ok? Pessoal, nossa aula de hoje, então, acho que já deu até o tempo, já até talvez passou, é essa, ok? E nós vamos, então, amanhã, corrigir a tarefa que ficou, que é a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, tá? A 9 não é para fazer ainda. Na aula de amanhã a gente vai conversar sobre ela, para a gente poder fazer ela. Talvez a gente possa até fazer ela na aula ao vivo, eu vou pensar e bolar em alguma coisa, ok? Então, da 2 a 8, tarefa para casa, para a aula de amanhã na terça. Um beijo e até amanhã. Fiquem com Deus. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.